Olá amigos, sejam bem-vindos. Investimentos passivos depois dos 40 anos. É uma estratégia inteligente ou uma ilusão? Se você tem mais de 40 anos, saiba que o tempo começa a ser limitado, porque a reforma aproxima-se e a longevidade aumentou. E até essa idade, muita gente ainda acha que para começar a investir é preciso ganhar muito ou ter muito dinheiro. Isso é um mito. Por isso eu decidi provar o contrário. Comecei neste canal um desafio para em menos de 10 anos juntar $500 mil investindo passivamente. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar o que são investimentos passivos, como funcionam, dados históricos e por que pode ser uma estratégia boa para pessoas com mais de 40 anos. Então, o que são investimentos passivos? Investimentos passivos é quando você investe em ativos bem diversificados. Esses ativos podem ser ações, commodities ou títulos e mantém esses ativos por um longo período sem fazer grandes alterações. Enquanto que investimentos ativos é quando os investidores tentam bater o mercado, tentam superformar o mercado, isto é, comprando e vendendo frequentemente os seus ativos. Essa é a diferença de investimentos passivos e investimentos ativos. Exemplo concreto. Você imagina um fundo de um índice, esse que nós chamamos ETFs. Eles acompanham o desempenho de um grupo de ações. Eles podem ser ações, commodities ou títulos. Exemplo do ETF SP500, ele acompanha o desempenho das 500 grandes capitalizações americanas. Então, você comprando este ETF ou esta ação, você comprou um pedacinho de cada uma dessas 500 empresas e sem precisar gerenciá-las individualmente. O fundo encarrega-se a fazer tudo o que você deveria fazer individualmente. Então, dados históricos nos mostram que o mercado global teve um crescimento de entre 7 a 10%, isto é, nas últimas décadas. E se formos a ver o SP500, ele teve um crescimento entre 8 a 10%, isto é, sem a inflação, nos últimos 50 anos. Enquanto que os mercados globais, que é o referenciado pelo MSCI World, teve um crescimento entre 7 a 9% desde os anos 1970. Enquanto que, algo importantíssimo, enquanto que os investidores ativos, 80% dos investidores ativos, a longo prazo, não conseguiram ou não conseguem superformar o mercado. A longo prazo, os investidores ativos não conseguem bater o mercado. Por isso, o investimento passivo continua a ser uma estratégia boa para pessoas com mais de 40 anos ou com mais de 50 anos. Por que depois dos 40 anos faz sentido investir passivamente? Faz sentido investir passivamente pela simplicidade dos investimentos passivos. Você não precisa ser um expert para começar a investir em ETFs. E faz sentido porque depois dos 40 você está com menos margem para recuperar perdas. Você aproxima-se da reforma e também estás com menos tempo para gerir situações emocionais de quedas e recuperação do mercado.
Enquanto que no investimento ativo, você deve ter um conhecimento profundo. Você deve saber fazer análise fundamental das empresas, deves também ter um conhecimento da análise técnica, e deves também saber gerir o estresse emocional pela volatilidade do mercado. E quais são os riscos que apresentam os investimentos passivos? Saiba que todo tipo de investimento contém riscos. O investimento passivo não está ausente de riscos. Ele pode cair 20%, 30%, mesmo 50%. Mas saiba, aqui entra o fator tempo. Isso que eu disse, investimento passivo é aquele que você investe em ativos bem diversificados por um longo período. Aqui entra o fator tempo. Visto que depois de grandes quedas, o mercado teve um crescimento a longo prazo. Isso historicamente viu-se que depois de grandes quedas, o mercado sempre teve um crescimento a longo prazo. Fazendo uma simulação de uma pessoa com 40 anos e investindo, suponhamos, 500 euros mensais. 500 euros mensais faz por aí uns 6.000 euros, 6.000 euros anuais. E em 10 anos são por aí 60.000 investidos. Aí entra a magia dos juros compostos. Se fores para um simulador de juros compostos, 500 euros mensais, depois de 20 anos, são por aí quase 300.000 euros, uns 280, entre 280 a 300.000 euros, investindo passivamente, sem fazer grandes alterações, sem estar com muito estresse de acompanhar diariamente as ações. Por isso, amigo, se ainda não se inscreveu no canal, convido-te a subscrever-se e acompanhar esse desafio. Começa do episódio 1, onde que eu comecei a investir com o ETF MSCI World para criar o alicerce, e depois vou continuar a meter outros ativos, como o último episódio que eu fiz a semana passada, que é investir em crude factoring. Já invisto também em crude lending. Vou deixar os links aqui e te convido a ver os outros vídeos que eu já fiz do rumo aos 500.000 euros, para mostrar que mesmo ganhando pouco, podemos começar e ser consistente. A longo prazo podemos construir um patrimônio.